Eu acho que a primeira coisa é começar devagar e com calma. Então, vai no que é mais simples. O que é mais simples de fazer? Geralmente é um relato de caso. Então, de verdade, eu procurava. Hoje, na emergência, eu tava lá no meu plantão. Hoje vai chegar um caso raro. Hoje vai chegar um caso raro. Eu vou atender o caso raro e eu vou relatar esse caso. E nessa história, inclusive, agora eu me lembrei. Um dos casos que eu publiquei foi... Então, às vezes, eu chegava, tipo, mais cedo, antes do horário do ambulatório. E eu abri meu computadorzinho e tava lá. Naquela 1 hora antes do ambulatório, eu tava fazendo pesquisa. Daí, no almoço, eu almoçava rápido, porque aí eu conseguia desenvolver minha pesquisa. Eu coletava os dados. Eu escrevia pra submeter ao comitê de ética. Ou então, já tava escrevendo o artigo. Então, era nesses horários extras mesmo. Eu tinha que estudar. Pronto, eu vou estudar. Mas os últimos 20 minutos, eu vou estar escrevendo minha pesquisa. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Office Lessons. Meu nome é Vitor e como vocês já sabem, a nossa temática, o nosso objetivo é sempre trazer temas e conteúdos da oftalmologia para a gente poder compartilhar um pouco a experiência de pessoas que a gente admira e tem como, até pessoas próximas, amigos que a gente já conviveu, para vocês saberem também um pouco da rotina dessas pessoas e até tomarem como conselho de vida e profissional. E hoje, nada mais, nada menos, eu trouxe uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto muito, que já conheço há algum tempo, Marcela Raposo. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada, Vitor. Prazer estar aqui contigo hoje. Marcela acabou agora seu fellow de córnea. Ela é oftalmologista pela Fundação Altino Ventura, é daqui de Recife, e fez o fellow de córnea e cirurgia refrativa pelo Banco de Olhos de Sorocaba. E começou a sua jornada agora no pós-fellow aqui em Recife, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso durante esse podcast. E de forma objetiva, como a gente quer falar, né? A gente quer falar para um público mais de residência, oftalmologia, os oftalmologistas após o fellow, que estão começando a sua carreira. Então, justamente é uma pessoa apropriada para esse tipo de discussão. E eu vou começar abordando os temas em relação a por que você escolheu a oftalmologia, Marcela. Joia, Vitor. Então, a oftalmologia, na verdade, quando eu entrei, assim, na medicina, eu não imaginaria nunca que eu ia fazer oftalmologia, né? Mas ali no final, no nosso internato, eu realmente não me encontrava em nenhuma área específica, mas eu queria algo que eu fosse bem objetiva, que eu conseguisse diagnosticar bem o meu paciente, intervir na vida dele, assim, de uma maneira que a minha intervenção gerasse um impacto mais perceptível mesmo, objetivo, e isso me trazia uma sensação maior de satisfação. Então, quando eu pedi pra rodar no meu estágio extra que a gente tem na faculdade, né, a primeira coisa foi como num chute mesmo. Eu falei assim, vou tentar oftalmologia. Se não for oftalmologia, eu vou pro próximo. Aí, quando eu rodei oftalmologia, inclusive, a primeira semana foi horrível. A gente entra na oftalmo, mas não sabe de nada. Você não sabe examinar o olho, você não sabe nem o que pergunta pro paciente. Aí, como se começasse a medicina do zero, né? Aí, eu lembro que demorou, assim, a primeira semana eu chorava, eu queria mudar o meu estágio. Eu queria nem que me botasse, assim, no pior estágio de Recife que eu pudesse ter, eu queria mudar. Mas a minha faculdade disse que não podia, e graças a Deus que ela disse isso. Porque aí depois da primeira semana, aí eu fui, não, já que eu não vou conseguir mudar, né, eu vou dar o meu melhor. Na pior das hipóteses, eu vou sair desse estágio sabendo alguma coisa de oftalmo, vai me ajudar em alguma coisa na minha vida. Aí eu comecei a me dedicar, comecei a estudar, comecei a tentar aprender a examinar o paciente, mexer na lâmpada de Fresnel e tudo. E aí quando eu consegui, a primeira vez, focar no olho, que eu vi aquela íris, assim, a córnea com definição, a íris com definição, eu falei, meu Deus, isso aqui é incrível. Eu consigo ver o problema do paciente, eu consigo já diagnosticar ele, na maioria das vezes, né? E, meu Deus, isso é muito lindo, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Aí, tipo, foi o primeiro olho que eu vi, não, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E aí, daí pra frente, como eu continuei estudando e tentando, né, ali, ver as doenças, aí eu consegui ver o fundo de olho, e aí consegui entender o mundo que é a oftalmologia, que tem muitas áreas dentro dela, que a gente diagnostica muitas coisas, não é só o olho em si, a gente diagnostica a doença do corpo, e a gente pode, sim, salvar a vida através do olho. Realmente foi aí que eu me decidi que era essa área que eu ia fazer. Além de que a gente pode não só diagnosticar, como operar. Então, de uma forma objetiva e intervencional, assim, né, a minha própria intervenção naquele paciente é que pode mudar a vida dele, pode gerar uma melhora da qualidade de vida dele. E aí foi isso que me prendeu ali na especialidade, sabe? Pra mim também é uma coisa que fala muito, assim, bem da oftalmologia é a objetividade, né? Que são coisas que você consegue resolver. E eu também lembrei de, como você falou, de quando viu o olho. Pra mim, essa sensação foi quando eu vi o fundo de olho. E foi na residência. Então, é justamente, apesar de você ter sentido isso um pouco mais, assim, no estágio, tem residentes que entram, assim, mesmo depois de ter rodado, ainda sente essa sensação, que foi o meu caso. Então, eu já tinha rodado, já tinha feito tudo, entrei na residência totalmente perdido ainda, achava que já ia saber de alguma coisa. Mas, realmente, quando você começa a perceber as coisas, realmente você vê que a oftalmologia tem esse poder, né, de objetividade e resolutividade. E após acabar a faculdade e iniciar a residência, como é que foi a sua rotina? Como é que foi assim, esse início na residência? Era realmente o que você estava esperando? Fazer o seu dia a dia da residência? Começo sempre tem aquela coisa difícil. Eita, será que é aqui mesmo? É muito cálculo, muitas coisas. Como é que foi esse início? Como eu fiz esse estágio que eu te falei, que eu me dediquei muito, eu realmente estudei muito, eu tava lá de 7 até a hora que quisesse que eu estivesse lá, eu tava, eu fazia o que o povo mandasse eu fazer, eu realmente metia a mão na massa. Acabou que eu tive muita noção, eu já construí uma noção muito boa da oftalmologia. Então, quando
E outra, eu rodei no serviço que eu queria já fazer minha residência. Eu gostei muito do serviço, né? Então, eu vi que era um serviço muito completo, que não só unia a residência, mas também a pesquisa clínica, que é uma coisa que eu gosto muito, que tinha uma parte clínica boa, uma parte cirúrgica boa. Então, meio que eu já me encontrei ali, não só na área, como no local que eu queria fazer. E aí, eu já conhecia. Quando eu passei na residência nesse local, que eu entrei lá, meio que já estava conhecido pra mim, sabe? Então, querendo ou não, foi um pouco mais fácil essa adaptação. Eu já sabia onde eram as coisas, eu sabia onde era o centro cirúrgico, eu já sabia onde era o banheiro, eu já sabia, tipo, tudo. Importante. Exatamente. Então, foi bem mais fácil pra mim nesse sentido, né? Mas, e outra coisa também, eu sabia como era a rotina. Então, eu já entrei preparada para o nível de exigência que ia ter, quanto pesado ia ser ou não, né? O que é que ia exigir mais de mim ou não. Eu já meio que já estava psicologicamente preparada e determinado que eu ia fazer isso. Então, já tinha meio que aceitado aquilo ali. E quando foi na prática mesmo, eu peguei meu R1, foi o início da pandemia. Então, acabou que foi até muito bom ter estado no local onde eu estava, porque todos os serviços fecharam, mas a emergência da gente, ela continuou. Então, querendo ou não, eu conseguia ainda estar desenvolvendo a minha especialidade, eu conseguia estar aprendendo ali na emergência, até porque no R1 mesmo tá ótimo, isso daí já não vai impedir você de deixar de crescer naquilo ali. E os outros lugares eu via que eles estavam parados, então eu também, de novo, dei graças a Deus que eu passei nesse lugar, né, foi realmente assim, hoje, pra mim foi divino, e depois disso, como acabou que ficou mais leve, a adaptação foi mais fácil, também foi mais gradativa. E quando as coisas voltaram ao normal, eu já estava mais habituada, assim, sabe? Mas obviamente que a pessoa tem que se preparar para o que ela vai, o tempo que ela vai gastar, como é aquele serviço, onde é que ele é mais pesado, onde é que ele é mais leve, o que você vai ter que abdicar, e se você está disposto a isso, se é esse o nível e o estilo de vida que você quer desenvolver. Se não fizer parte do seu estilo de vida, eu acho realmente, assim, que não vale a pena, entendeu? Você tem que encontrar o serviço que se encaixa com você, por mais famoso que tal serviço seja, você não vai ser feliz naquele perfil de serviço, não vá pra lá, porque você vai estar fazendo mais mal pra você mesmo do que bem, você vai crescer menos, pelo contrário, você vai crescer menos. Se você chegar num serviço que se encaixa com o teu perfil, tu vai desenvolver. Então acabou que pra mim casou isso, se encaixa com o meu perfil. Então eu fiquei muito empolgada e do mesmo jeito que cobrava muito de mim, eu queria dar muito, assim. Então eu realmente me dediquei demais e foi um período de muito crescimento, sabe? Isso é uma coisa muito, muito importante, como realmente você falou perfeito, né? Que o melhor serviço é aquele que melhor se encaixa a você. Lógico que nunca, nem sempre a gente consegue planejar, mas tem coisas que a gente consegue se dar bem em locais que estão parecidos com o nosso estilo de vida ou até com a nossa expectativa sobre o que a gente quer fazer, né? Isso é uma coisa que realmente faz a diferença quando você começa a residência. E eu iria perguntar os desafios, mas eu acho que você já foi bem completa nas perguntas e falou realmente que como é importante conhecer o serviço, né? Você conhecer bem um serviço de residência, para quando você já esperar os desafios, né? Sei que outros acabam surgindo, mas até aqueles que possam surgir, você já saber mais ou menos como seriam, né? Então, isso realmente foi uma resposta bem completa e bem, bem importante, né? Porque todos tenham esse pensamento. E então, acabou a residência e foi fazer o fellow de córnea. Então, a gente vai entrar nessa temática agora, por que escolher córnea? Eu sei que a primeira coisa que você gostou foi fundo de olho, viu também o fundo de olho, porque não retina, né? Porque foi córnea. Então, assim, na residência, no final da minha residência, eu gostava muito de retina e eu gostava muito de córnea. Mas, aí volta até para o que eu falei de escolher o seu perfil de residência. Eu fui tentar escolher qual era o perfil de paciente que eu gostava de trabalhar, porque aquele paciente, ele vai entrar no meu consultório todo dia. Se eu trabalhar todo dia eu vou ter que estar lidando com aquela pessoa. Então, qual é o perfil desse paciente? Qual é a idade que eu gosto de trabalhar? Qual é o emocional dessa pessoa? Qual é a bagagem que ela traz pra mim que eu consigo lidar bem com isso? Que eu tenho prazer de lidar, isso não vai ser um peso pra mim. Então, assim, eu via muito que o perfil do paciente da retina era um perfil mais arrastado, que muitas vezes a gente poderia intervir e realmente ter uma resposta rápida, mas muitas vezes era devagar e paulatina, e às vezes já chegava o paciente, assim, muito avançado, né, aqueles casos de diabetes muito avançado, e eu ficava com o coração na mão, de não ter mais o que fazer, e assim, tipo, não é uma resposta expressiva, e isso me deixava angustiada. Então eu comecei a notar, eu fui me atentar mais a isso, a qual era o meu perfil de dia a dia que eu iria ter se eu tivesse na retina, e qual era o que eu iria ter se eu tivesse, por exemplo, no segmento anterior, vou falar assim, segmento anterior, que você se dedique a catarata, a córnea, refrativa, enfim. E aí eu via que no ambulatório de retina eu me sentia muito pesada, porque eu me sentia de mãos atadas, assim, eu não conseguia gerar o efeito no paciente que eu queria. Não é nem que ele não precisasse, obviamente que ele precisa, mas que eu queria ter, sabe? Aí, quando eu ia para o ambulatório de córnea, era diferente. Ou então em catarata, né, já era diferente, porque é um paciente que tá bem, realmente, ele geralmente são pacientes mais jovens, que tem ceratocone, ou tem alguma distrofia, aquela distrofia avançou, ou enfim, um paciente até mais idoso mesmo, que tem um fluxo da vida. Mas enfim, é um paciente que ele tá prejudicado, porém, você tem várias coisas que você pode lançar a mão pra ter uma diferença muito grande na vida dele,
e que geralmente, grande maioria, melhora bastante. Então, era um perfil mais leve, era um perfil que eu me sentia melhor e que eu gostava de lidar melhor. Um paciente mais jovem, um perfil mais leve, com a intervenção mais expressiva, vamos dizer assim. E foi mais ou menos sentindo isso, né? O que me dava prazer, porque afinal de contas eu ia lidar com aquilo todos os dias e eu queria estar feliz na minha vida. Então foi mais ou menos por esse sentido que eu escolhi. Além de você ver que na catarata, na córnea, né, na refrativa, sempre são, a maioria das vezes, tem muitos procedimentos. Então tem muitos diferentes tipos de procedimentos que você pode aprender e que você pode fazer com situações diferentes. Como eu gosto muito de operar, aquilo me desafiava, porque eu ia ter que aprender técnicas diferentes, de coisas diferentes, e não de uma mesma coisa. Eu posso ter uma mesma coisa, por exemplo, catarata, várias técnicas diferentes de fazer uma catarata. Tudo bem, são várias técnicas diferentes e resolver um mesmo problema. Mas na córnea, você tem o mesmo problema com várias técnicas diferentes e você tem vários problemas com técnicas diferentes. Então, abria um leque grande pra mim de crescimento de aprendizado mesmo. E isso me chamava a atenção. E foi mais ou menos por esse sentido que eu me guiei mais pra córnea. E uma coisa que eu também gosto de saber, até porque eu me identifico com esse tipo de escolha, né? Porque uma coisa que me chama muita atenção é a retina. Mas como é que você se posicionou na residência pra não esquecer também as outras coisas? Sei lá, você gostou de córnea no R2 e também só quero saber agora de córnea. Beleza que tem a prova, né, pra gente fazer, mas como é que você conseguiria controlar sua mente pra poder também focar nas outras coisas? Não, eu acho que eu não me limitava. Eu acho que, na verdade, eu sabia desde o R1 que eu queria fazer córnea. Mas, tipo, eu pensava, eu tô aqui pra aprender. Eu tenho 3 anos pra aprender tudo que eu posso aprender dessa subespecialidade e eu quero saber de tudo da melhor forma possível. Porque até os seus planos, embora agora, sei lá, no meu R1 eu tô pensando em córnea, o meu plano poderia mudar. Poderia chegar no R3 e ser outra coisa. E aí, eu não me dediquei àquilo lá. Agora vai ser muito mais difícil pra eu alcançar o nível que eu queria estar. Então, na verdade, eu não me privei. Eu pensei, talvez seja isso, mas não vou pensar nisso agora. Vou aprender tudo da melhor forma possível. E até porque tem a prova CBL também, pensava isso, né? E no final, eu foco naquela área específica. Foi isso que eu fiz. Eu só realmente decidi, vou bater o martelo, porque agora eu realmente tenho que estudar muito mais só isso, porque aí você vai pro fellow, daí você tem as provas de fellow, você tem que estudar a depender de cada prova, né? Você tem que estudar alguma coisa específica. Mas foi do meio do meu R3 que eu falei, agora eu vou bater o martelo e vou focar. Agora eu me dou esse direito, vamos dizer assim. E foi mais ou menos assim que eu me guiei. Então, geralmente é mais pelo final, né? Que você sabe que vai fazer alguma prova e já tem aquela base adquirida do geral pra poder fazer uma boa prova do CBO. Você consegue já começar a focar um pouco mais na sua sub, sem também deixar de esquecer das outras, né? E em relação ao fellow, como é que foi a sua decisão de sair, né, da cidade de onde você sempre morou? Então, como é que foi essa escolha? E como é que foi sua rotina durante esse tempo no fellow? Entendi. Assim, aqui em Recife, em Pernambuco, né, a gente não tem como eu escolhi córnea, a gente não tem um banco de olhos tão efetivo. Vamos dizer assim, ele já foi muito efetivo, né, já teve a fila zerada, mas isso deu uma decaída na pandemia. E como eu sou pós-pandemia, eu tava numa fase que o banco de olhos aqui tava de uma fila de 1 ano e meio, 2 anos. Então, obviamente, como eu falei, os cenários, eles mudam. Esse banco de olhos, ele podia piorar e ele podia melhorar. Mas, independente do que eu tivesse ali de disponível, se eu quero morar nessa cidade e esse banco de olhos piorasse ou melhorasse, enfim, eu queria estar apta a fazer todas as cirurgias que eu pudesse entregar ao paciente. E da melhor forma possível, né? Então, foi mais ou menos vendo que o que eu precisava para desenvolver meu aprendizado, ele precisava estar disponível para mim. Se aqui o banco de olhos não tinha muita córnea, acontecia que eu sabia que eu não ia poder nem fazer muitas cirurgias e nem conseguir treinar tantas técnicas diferentes. E como eu falei, uma das coisas que me chama a atenção na córnea é porque a gente tem várias técnicas diferentes. Então, eu queria aprender o máximo. E aí, eu fui pesquisar. Então, vamos lá. No Brasil, onde é que a gente tem um banco de olhos que funcione melhor, um centro de ensino que seja efetivo de realmente faça todas as técnicas de cirurgia, né, de transplante. E aí, foi nesse sentido que eu encontrei, né, conheci o Banco de Olhos de Sorocaba, que é o maior centro de transplante da América Latina. E realmente, a fila deles lá chega a ser 3 a 6 meses, a depender da época. Então, tem um volume de cirurgia muito grande. Pacientes de todos os países que vão lá. Tem uma equipe de treinamento de médicos que estão ali te ensinando muito boa, né? E aí, eu vi que eu ia aprender todas as técnicas possíveis. E se eu voltasse para Recife, eu realmente decidisse morar em Recife, eu estaria apta a fazer o que fosse necessário, seja o banco de olhos melhorando ou ele piorando. Aí, assim, eu vi aqui no fellow daqui, os fellows aqui que a gente tinha em Recife, eles não faziam, por exemplo, de MEC, tinha pouca experiência em DISEC, pouca experiência em DALC, que são algumas técnicas de transplante. E aí eu pensei, não, eu vou tentar ir para um centro que eu possa aprender mais. Quem sabe quando eu voltar, se eu decidir voltar, eu vou agregar muito mais nesses centros, né? E para o próprio ensino e para os pacientes daqui. E foi nesse sentido que eu tentei lá fazer a prova, e graças a Deus eu realmente passei. Foi, assim, uma experiência muito boa e muito enriquecedora. E como é que era a sua rotina na cidade?
que você fazia, na verdade, com o tempo que você tinha, que acredito que era mais um tempo no hospital, né? Assim, o fellow lá no Boys, né, é bem puxado, principalmente o primeiro ano. O primeiro ano você vai ter uma dedicação quase que, vamos dizer assim, bem exclusiva mesmo. Então, é de manhã, de tarde, tem muita cirurgia noturna, você tem que ter uma escala aí de quem vai estar aquele sobreaviso, vou dizer assim, aquele plantão noturno de cirurgia. E aí você não sabe quantas cirurgias vão ser. Pode ser que você chegue lá pra começar a tua cirurgia às 5 da tarde e tu termine às 9 da noite. Pode ser que você adentre a madrugada. Você não tem uma previsão. E no outro dia, a vida é normal. Então, é muito puxado, sabe? Você tem que ir também nos finais de semana ver os pacientes da córnea. Esse primeiro ano é uma dedicação muito exclusiva e eu não vou negar, assim, eu fiz pouquíssimas coisas fora do hospital, poucas viagens, realmente, o final de semana, quando você tinha um descanso ali, eu queria descansar mesmo, e foi difícil até assim, manter uma rotina de exercício, eu gosto muito de exercício, foi bem difícil, é bem puxado, você não consegue dar conta da sua casa, você tem que estar focado ali no seu objetivo de crescimento, né? Já no segundo ano, isso dá uma melhorada, tanto assim, das cirurgias que você vai fazer, porque são cirurgias mais interessantes, mais diferentes, novas, assim, mais novas, né, pra gente, como a escala de tempo, ela é um pouco mais tranquila. Então, aí você já consegue trabalhar um pouco fora, se você quiser. Ou, então, enfim, descansar, desenvolver algum outro hobby, fazer exercício físico, fazer uma viagem, outra coisa. E aí, o segundo ano foi realmente bem mais tranquilo e também de mais crescimento, porque você aprende novas técnicas. É quando você vai fazer os lamelares, então, o Dalk, o DMEC, o DZEC. E aí, a cirurgia de anel também, crosslinking, já fazia no primeiro ano. Mas, enfim, então, aí no segundo ano foi quando eu realmente tive mais tempo de desenvolver, assim, comecei a trabalhar mais fora, então você começa a desenvolver o seu perfil profissional com o paciente fora do seu contexto de treinamento, sabe? Como você mesmo, aquela pessoa que tá ali, que assume as consequências de todas as decisões. E também tive a oportunidade de viajar, então conheci cidades ao redor, consegui ter um pouco mais de lazer, sabe? Mas basicamente isso. Existe algum, assim, na residência a gente começa a operar catarata e tem uma curva, né, para aprendizado. E é se falado, né, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, da quantidade de cirurgias para poder sair, pelo menos tendo um pouco mais de segurança, né, na catarata, em torno de 200 cirurgias na residência. Como é que é isso em relação às cirurgias da córnea, esses transplantes lamelares, o próprio penetrante ou as cirurgias refrativas? Existe algum número, assim, de quantidade de cirurgias? Eu acho que tem poucos estudos, né, falando sobre isso em relação à córnea. Eu acho que é mais uma opinião de especialistas, vamos dizer assim, o que existe hoje em dia. Eu posso falar a minha opinião, né? No meu ver, eu acho que, assim, o transplante penetrante, ele é muito mais rápido de você aprender. É uma cirurgia mais tranquila, uma curva menor, sabe? Eu acho que com poucas cirurgias você já consegue pegar o básico ali. Já o DZEC, o DZAEC e o DMEC são cirurgias mais difíceis. E a tua curva realmente vai ser mais demorada. Você vai precisar de uma pessoa ali lhe ajudando nessas tuas primeiras cirurgias, talvez aí as tuas primeiras 20 a 30 cirurgias, tu precisa de alguém para estar contigo. Mas também, depois disso, realmente eu vejo que você desenvolve uma independência até para lidar com as complicações que acontecem e talvez não aconteciam antes, mas você já tem um raciocínio, um feeling melhor e você consegue conduzir melhor, sabe? Acho que mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? A gente, na residência, acaba que, como somos pessoas que a gente não tem exposição a microscópio durante a faculdade, então acaba que a catarata chega a ser uma curva maior também por conta disso, né? Você vai pegar primeiro o microscópio, conseguir operar em uma câmera pressurizada, que é totalmente diferente, então essa dinâmica acaba sendo até mais difícil de pegar no início. Então, a meu ver, as subs se assemelham, né? Em relação à curva, não é aquela curva da catarata, em torno de 20 a 30 cirurgias, acho que até no glaucoma também, sei lá, 50 cirurgias você consegue ter um volume ali adequado para você desenvolver uma certa segurança, né? E em relação ao seu fellow, as atividades do fellow, né? No caso da cirurgia refrativa, qual foi a técnica que você mais, assim, gosta? O que é que você mais gostou de fazer na refrativa? Quais são, assim, o que é que você enxergou de melhor, assim, nesse tipo de casos, né, que você tinha? Uhum. A cirurgia refrativa, a gente tem ela a laser, então quando o laser é aplicado na córnea para corrigir o grau, e tem outras técnicas, mas via de regra a gente faz o PRK ou o LASIK, né? E tem também as técnicas que são através de lente intraocular. Então a gente pode implantar a lente intraocular sem fazer necessariamente a cirurgia da catarata, então a lente fásica que a gente fala, e essa lente consegue corrigir o seu grau. Geralmente as lentes são naqueles pacientes que não podem, né, ser submetidos ao laser, ou porque o grau é muito alto, ou porque tem alguma alteração corneana que impeça essa cirurgia. E a grande maioria vai, né, ser possível fazer a cirurgia a laser. Da diferença da cirurgia laser do PRK para o LASIK,
eu acho que a grande maioria dos cirurgiões gostam mais do LASIK mesmo, porque é uma cirurgia que o paciente ele tem uma recuperação bem mais rápida. Tanto ela é menos dolorosa, né, dá menos desconforto para o paciente, quanto a visão em si mesmo, ela estabiliza mais rápido. Então é um paciente mais satisfeito e claro que o médico também fica mais satisfeito. Mas assim, o PRK não fica muito para trás, né? Tem gente que por conta da córnea ou do grau que tem, só pode fazer o PRK. E também é uma cirurgia excelente. E claro, a recuperação tem que saber que vai ser um pouco mais dolorida, pode sentir mais desconforto, precisa de usar uma lente de contato, que é tipo um curativo que a gente tem que tirar depois, até que aquela córnea cicatrize. E o grau, ele pode ter uma flutuação maior. Então, pode ter dia que a pessoa acorda com a visão mais embaçada e depois ela melhora. E, meu Deus, o que aconteceu? Eu fiquei cego de novo? Não, é porque sua córnea ainda tá cicatrizando, sabe? Isso pode durar aí o primeiro mês. Já o LASIK, geralmente, na primeira semana, é aquilo, já chegou no 100% e vai ficar bem mais estável pro restante do tempo, sabe? Então, preferência, eu preferia o LASIK, mas, obviamente, nem todo mundo pode fazer. E o PRK também não deixa nada pra trás. Pra assim, o público que não é da oftalmologia, né? Até médico, a gente vê que é uma pergunta muito grande pra gente, né? Pelo menos pra mim, após a residência, ou até durante a residência, muita gente pergunta, quero fazer a cirurgia do grau, de correção de grau. Então, assim, existem vários tipos de técnica, né? Então, às vezes a gente não consegue dizer se você consegue fazer a cirurgia, porque existe um planejamento personalizado. Acaba que, no final das contas, é isso, né? Então, a gente tem que utilizar de vários tipos de técnica ou de conhecimentos pra gente saber. Mas é uma coisa muito importante de divulgar para as pessoas, né? E em relação ao tipo de paciente que você mais percebe, assim, uma satisfação pós-operatória, qual seria esse paciente? Pra mim, assim, é aquele paciente que ele não consegue fazer nada se ele não tiver que colocar um óculos no rosto. Então, ele já acorda procurando aquele óculos. Onde é que tá meu óculos? Porque se ele não colocar o óculos no rosto, ele não vai conseguir nem ir no banheiro. Então, assim, é uma pessoa extremamente dependente de óculos. É uma pessoa que, ela não tem independência, ela não tem qualidade de vidas. Eu penso assim, porque, pronto, uma das coisas que me chamava a atenção na oftalmologia é porque eu nunca precisei de usar óculos. Minha visão realmente sempre foi muito boa. E eu pensava, meu Deus, como é que a pessoa não abre o olho e não enxerga? Como é que ela ainda tem que pegar um óculos pra poder ver se ela enxerga, sabe? Então, pra mim, essa pessoa que ela depende do óculos pra fazer as suas atividades de uma forma muito, assim, forte, é quem mais vai amar a cirurgia refrativa. Porque ela vai fazer a cirurgia, ela vai levantar, ela já vai estar enxergando. Isso pra ela nunca existiu. Então ela nunca conseguiu abrir o olho e enxergar. É quase um milagre. Eu lembrei desse aí. Eu realmente sentia isso antes da cirurgia e eu não conseguia ver onde estava meu óculos, né? Eu ficava até lembrando. Quando você falou agora, parecia a Chiquinha do Chaves, né? Que ela tira o óculos e não consegue ver. Mas é tipo esse tipo de paciente que realmente tem um benefício na cirurgia, muito né? grande, E em relação ao pós-operatório, a gente já falou, né? Que o LASIK até é mais rápido, o paciente tem um melhor conforto. E deixa a parte de cirurgia, tem alguma coisa que você percebe que queria falar em relação a isso, ao seu dia de refrativa? Não, acho que é isso. É o paciente que decide de fazer essa cirurgia, acho que ele tem que estar certo o que ele quer fazer. Eu não acho que ele deve ser convencido por ninguém. Então, é uma decisão pessoal dele, que ele topa, né, se dispor a isso. E, geralmente, quem mais vai gostar da cirurgia é realmente quem precisa bastante do seu óculos para fazer suas atividades. Então, é essa pessoa que vai notar uma diferença na vida dela fazendo essa cirurgia. Isso é uma coisa importante, até que a gente teve uma conversa, né, como a gente tinha falado antes, com o Dr. Hermano, e ele fez uma tese de doutorado justamente focada na avaliação pré-operatória do paciente, né, o que ele espera, as expectativas. É justamente isso, acho que todos os cirurgiões refrativos têm esse questionamento, porque é uma coisa que o paciente sempre tem muitas expectativas, né, antes da cirurgia. Então, é uma coisa que precisa ser bem alinhada, e eu até, como a gente havia conversado, de contraindicar um caso que as expectativas superam os benefícios, vamos dizer assim, né? Com certeza. E já relacionado ao transplante, né? Os transplantes lamerais, que eu sei que é uma coisa que você gosta de fazer, tipo, foi sempre seu objetivo e sonho de técnica cirúrgica. E qual é o tipo de transplante lamelar que mais você gosta de fazer? Eu acho que todo mundo que faz transplante lamelar ama o DMEC. É, tipo, pra mim, a melhor cirurgia da oftalmologia, porque ela alinha o que a catarata traz pra você, certo? Você faz uma cirurgia de catarata, o paciente ele não enxergava bem, ele sai enxergando bem. Mas além disso, porque a gente pode fazer a cirurgia de catarata e o DMEC ao mesmo tempo, né? Então, além disso, você ainda vai restaurar as células endoteliais daquele paciente e a recuperação dele é igual a se ele estivesse fazendo somente uma cirurgia de catarata. Quando a gente acompanha a recuperação do penetrante, por exemplo, que demora muito para a visão estabilizar, tenta tirar os pontos, às vezes demora um ano e meio para chegar naquela visão melhor e tudo. Você fazer um transplante de córnea, que na primeira semana o paciente tá 20, 30, igual a uma cirurgia de catarata, é incrível, né? Assim, então, eu acho que realmente o DMEC é uma cirurgia muito legal de fazer. A técnica em si é desafiadora. E quando você consegue aprender aquilo ali, é muito satisfatório. E você consegue fazer ele bem feito, assim, meu Deus, é uma alegria muito grande. E ela reabilita muito bem o paciente, sabe? Então, é um paciente que vai enxergar 100%, mesmo sendo transplantado de córnea. Isso é muito bom. Muito legal. Uma dúvida que surgiu agora, fugindo do script, né?
como você consegue controlar a qualidade daquela córnea para aquele paciente que você vai fazer lamelar? Porque você espera uma qualidade muito boa, né? Porque você vai fazer um transplante de uma camada. Como é que você consegue controlar para o banco de olhos não mandar uma córnea que não seja de tão boa qualidade, né? Existe alguma forma de controlar isso? Na verdade, assim, o que você escolhe, quando você vai solicitar a córnea, você escolhe que você quer uma córnea ótica. Então, subentende-se que é uma córnea que tem as células endoteliais muito boas e ela é transparente, ela não tem cicatrizes, ela tem o epitélio preservado, é uma córnea muito boa, né? Então, é uma córnea com grande potencial de dar uma visão perfeita para o paciente. Mas, assim, quando essa córnea é ofertada para você do banco de olhos, você tem como checar todas as notas que ela é avaliada. Então, qual a nota que ela levou na avaliação do endotélio, qual a nota do estroma, qual a nota do epitélio, se ela tem alguma cicatriz, porque eles têm que sinalizar isso pra você, por exemplo, cicatriz de faco, um paciente que fez faco e veio a doar a sua córnea. Não que impeça de você fazer um DMEC, mas assim, eles têm que te notificar. E você pode não querer essa córnea, você pode rejeitar ela. Você tem que ver também a idade. Então, se é um paciente muito jovem, tipo uma córnea de 20 e poucos anos, é uma córnea muito elástica, ela é muito maleável. Então, esse enxerto do DMEC, ele enrola muito, é muito difícil de abrir ele, sabe? Já uma córnea de um paciente muito idoso, sei lá, uns 80 anos, muito provavelmente o endotélio dele não é excelente, né? Porque mesmo que ele não tenha fluxo, com o passar da nossa idade, você vai perdendo as células endoteliais, isso é fisiológico, né? Então, você pode rejeitar aquela córnea se ela não tiver do teu agrado. Você pode avaliar ela e daí você tem direito a 3 rejeites. O terceiro rejeito, se você rejeitar a terceira córnea que te é oferecida, o teu paciente ele vai voltar para o final da fila. Mas aí você pode rejeitar a primeira, ele ainda é o primeiro da fila. A próxima córnea é sua. Você pode avaliar ela e ainda você pode rejeitar ela, caso tenha alguma coisa. E a terceira córnea, aí você tem que ficar com ela, ou o paciente está disposto a voltar ao final da fila também, se não tiver nenhuma urgência, né? Entendi. Então você pode controlar dessa forma. Uhum. E qual a técnica que tem uma recuperação visual mais rápida, né? Você falou do DMEC e, assim, tem alguma coisa mais de benéfico nesse tipo de técnica para os pacientes, para informar os pacientes? Normalmente, assim, a gente tem o transplante penetrante, que é como eu te falei, que ele demora mais. É muito variável, né? Vai ter gente que vai chegar numa visão ótima com 3 meses, vai ter gente com 6 meses, mas a média é de 6 meses a 1 ano. E alguns até passam disso, 1 ano e meio, 2 anos. O DALK já é um pouco mais rápido. Então, o DALK é só as camadas anteriores e a recuperação já é um pouco mais rápida. De 3 a 6 meses já tá bem legal. O DISAEC, ele tem um potencial de visão, ou o DISEC, tem um potencial de visão não tão bom quanto o DMEC. Então, em média, o paciente que faz um DMEC, ele chega a 20 e 30. A grande média da maioria dos pacientes vai ser essa. Já no DISAEC ou DISEC, ele vai ficar entre 20 e 40 e 20 e 60. Então, a tua cirurgia foi perfeita, o paciente não tem nenhuma doença no olho e a sua cirurgia foi perfeita. O melhor potencial dele, ele pode até passar disso aí, mas o melhor potencial é de 20, 40, 20, 60. Então, o DMEC realmente, não só na sua rapidez de recuperar essa visão, que geralmente aí no 7º pós-operatório ou no primeiro mês de pós-operatório, ele já chegou numa visão muito boa, já não tem edema, já tem córnea clara, a visão perfeita. Então, tem uma reabilitação mais rápida e um potencial de visão melhor. Já o DISAEC, ele vai demorar uns 2 a 3 meses, realmente para perder o edema, clarear aquela córnea, estabilizar mais aquele grau. E vai ter um potencial de visão um pouco mais reduzido. O DALK e o penetrante é sempre variável a visão que ele vai chegar, além de que a reabilitação é mais longa, é mais demorada, mas tem essas diferenças entre eles, sabe? E para informar para os nossos colegas médicos, né, e até oftalmologistas que não são da área dessa sub, como é que é a anestesia? Muda alguma coisa durante o procedimento? Da cirurgia refrativa, realmente a anestesia é tópica. Então, a gente pinga colírio, já a anestesia, o paciente não vai sentir nada. Já em relação ao transplante penetrante, geralmente a gente faz o mesmo tipo de anestesia da maioria das cirurgias da oftalmologia, que é uma anestesia local. Então, tem um bloqueio periorbitário, né? E faz a anestesia do olho, ele fica sem movimentação e sem sentir nada. E também uma anestesia venosa, onde o paciente vai ser um pouco sedado, vai ficar um pouco sonolento. A maioria das vezes, a gente faz assim, a não ser que tenha alguma condição específica, que precise fazer, de repente, uma anestesia geral, pode ser feita também. Mas a grande maioria é anestesia local com sedação. Perfeito, eu acho que assim, a gente conseguiu entrar assim, bem completo nessa temática, né, de cirurgia, da refrativa, do transplante. Com certeza vai informar muitos profissionais e pacientes que, porventura, estejam vendo, acompanhando a gente, né, nas nossas mídias, né, nossas redes. Agora vamos falar um pouco mais do seu estilo de vida, Marcelo. Como é que tá sendo agora a sua rotina, que você voltou? Como é que você divide seus horários de estudo, com a sua família, com seus amigos? Como é que tá sendo agora? Bom, assim, a pessoa que acabou de se formar, né, ela tá aí e voltou a estaca zero, vamos dizer assim. Você realmente vai ter que construir o seu espaço, construir o seu nicho de pacientes, a sua clientela, você tem que conquistar aqueles pacientes. Então, acaba que eu acho que o começo, ele é mais puxado, obviamente, né? Então, realmente, assim, eu tenho trabalhado bastante, eu tenho buscado desenvolver isso, né? A minha clientela,
enfim, os profissionais mesmo que me conhecem, que gostam de trabalhar comigo, que a gente pode fazer parceria. Então, esse período em relação ao profissional é marcado mais por isso. E, como eu falei, tenho trabalhado bastante. Então, assim, a maior parte do meu tempo ele é dedicado a estar construindo isso que é o que eu desejo, né? Que é o meu objetivo de vida, vamos dizer assim. Então, meus principais horários eu tô trabalhando. Mas, assim, eu tento sempre conciliar com exercício físico. Eu acho que não adianta você estar trabalhando se você não tá cuidando da sua saúde. Então, pra mim, é muito importante. Eu não vou deixar de fazer exercício físico porque eu quero trabalhar. Isso aí realmente tá no topo. Mas, se você quer construir o seu trabalho e seus principais horários vão estar dedicados a isso, você tem que abrir uma exceção de horários extras. Então, às vezes, eu tenho que acordar bem cedo para conseguir ir na academia, ou no CrossFit, que eu gosto de fazer. Ou então, eu tenho que ir tarde, ou usar meu horário de almoço. Algumas vezes, eu almoço em 10 minutos para conseguir fazer meu exercício físico naquele dia e ainda conciliar e desenvolver as atividades que eu preciso, né? Eu também, assim, tô me dedicando uma parte ao SUS, então ali eu consigo desenvolver ensino, eu continuo aprendendo, eu continuo crescendo no meu aprendizado e também compartilhando meu aprendizado com outras pessoas, da mesma maneira que isso me permitiu me formar oftalmologista, especialista em córnea. Então, dessa maneira, eu devolvo aquilo que eu recebi. Eu penso um pouco assim. E, obviamente, a parte particular, né, privada, onde a gente atende ali o plano de saúde, ou então um paciente realmente particular, que a gente pode, como eu te falei, desenvolver a nossa clientela. Aqueles pacientes que vão gostar de você, vão indicar os outros pra você, e você vai, aos pouquinhos, criando o seu nome. Eu penso mais assim. Então, é o pensamento de quando a gente acaba a residência e vai pro fellow direto, você não formou ainda uma rede de trabalho, né? Uma rede de pessoas que lhe conhecem pelo que você faz. As pessoas conhecem pelo que você faz a residência, mas como você trabalha, o local que você trabalha, isso você começa a fazer depois da sub, né? E justamente começar a divulgar o seu trabalho para os pacientes também, né? Não só para os colegas da gente. E é uma coisa que também queria saber como é que você concilia a sua rotina profissional com a pesquisa científica, que é uma coisa que você gosta muito. Ah, sim. Então, na minha residência, eu gosto muito de pesquisa, né? Então, desde a faculdade, eu já comecei a fazer, eu fazia PIB, que eu queria publicar pesquisa e tudo mais. E aí, quando eu entrei na residência, também foi por aí que eu escolhi mais ou menos onde eu queria fazer, porque eu queria que fosse um lugar que me apoiasse a crescer nessa parte. E realmente, onde eu fiz a residência, né, que foi a Fundação Antônio Ventura, tem um centro só de pesquisa. E ali tem uma equipe voltada só para isso. Então, isso me chamou muita atenção. E aí, na residência, eu tentei me envolver e me dedicar a isso. E eu lembro que eu assisti uma live, porque tava na época de pandemia, tava tendo as lives, e eu pensava, meu Deus, com essa carga de trabalho que eu vou ter aqui, como é que eu vou fazer pesquisa? Eu não sei que horário eu vou conseguir pra fazer isso. E eu lembro que tinha minha prima, né, que, assim, me incentiva muito e me inspira demais. Eu realmente me inspiro nela em acreditar que é possível, porque eu vejo que ela conseguiu fazer. Então, se ela conseguiu fazer, a gente não tem nada diferente, a gente consegue também. Que a Camila, né, ela sempre me incentivava muito. Aí, nessa live, ela tava falando, e aí tinha um residente lá, acho que ele era dos Estados Unidos ou Canadá, não sei. Não lembro o hospital. Mas aí, perguntaram assim, você acredita... Ele perguntou pra ela, você acredita que durante a residência é possível desenvolver pesquisa científica? Por quê? E aí ele já foi falando, porque eu acho que não, é muito puxado, é muito pesado, eu não dou conta. Se você quiser fazer isso, você vai ficar extremamente desgastado e tal. Mas não se preocupe, porque depois da residência você consegue galgar isso. Já quando eu vi isso, eu fiquei assim, lascou, né? Porque se eu parar agora, eu não sei se eu volto depois, não. Porque a pessoa pega o ritmo, ela tem que continuar aprendendo, continuar crescendo, senão realmente você aceita que não dá. Você aceita, né? Você escolhe uma verdade pra você de que não é possível. E eu amei a resposta dela, que ela falou assim... Olha aqui pra mim rapidinho. Além da oportunidade de você desfrutar e aprender um pouco com essa conversa, quero te dizer que a gente tem planos de banco de questões para a Prova Nacional da Oftalmologia. Nós somos uma empresa focada no ensino da oftalmologia, então atualmente temos um software de questões que fornece o acesso mensal, semestral e anual de questões comentadas para a prova. As questões são bem comentadas, com imagens, com vídeos. Temos também um planejamento para aulas para o próximo ano. Nosso software também está montado com inteligência artificial para você tirar dúvidas 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, temos muitas opções de planos e muito a oferecer ao ensino da oftalmologia para você. Confere através do QR Code desse vídeo e no link da descrição para saber sobre os nossos planos. Eu acho que se você é apaixonado por isso, na verdade eu traduzi isso, porque ela tava falando inglês, então ela falou tipo, if you're passionate about it, eu traduzo como apaixonado, mas assim, seria tipo, se você realmente quer isso, se você realmente se dedica a isso, eu acho que é possível. Agora, obviamente, né, você vai precisar se dedicar. Aí eu peguei isso pro meu coração e foi o que eu tentei desenvolver. Então, às vezes eu chegava, tipo, mais cedo, antes do horário do ambulatório, e eu abri meu computadorzinho e tava lá. Naquela 1 hora antes do ambulatório, eu tava fazendo pesquisa. Daí, no almoço, eu almoçava rápido, porque aí eu conseguia desenvolver minha pesquisa. Eu coletava os dados, eu escrevia pra submeter ao comitê de ética, ou então já tava escrevendo o artigo. Então, era nesses horários extras mesmo. Eu tinha que estudar. Pronto, eu vou estudar, mas os últimos 20 minutos eu vou estar escrevendo minha pesquisa. E o final de semana também envolve isso. Então, é uma coisa assim que não tem um retorno monetário, vamos dizer isso. Você não é pago pra fazer isso. Você vai fazendo seus horários extras, né? Aqui no Brasil, pelo menos, é assim, a maioria dos lugares. Mas que é muito satisfatório, porque você desenvolve um trabalho que vai agregar pra você, desenvolver habilidades novas, vai agregar
para o serviço que você tá, porque geralmente você vai desenvolver a pesquisa num serviço, então aquele serviço vai obter informações acerca do seu trabalho, né? Você vai agregar para os residentes, para as pessoas que estão aprendendo e para os pacientes. Então, é um impacto muito grande. Você tá fazendo medicina ali também. Para mim, é muito. Você consegue gerar uma diferença para a população de uma forma geral, né? E isso foi o que meio que me determinou de conseguir fazer isso. Mas, assim, realmente precisa de uma dedicação muito grande, cansativo, mas também de dar um retorno muito bom. Então, graças a isso, na minha residência, eu consegui publicar 3 artigos em revistas indexadas internacionais. E escrevi um capítulo de livro também, que foi parte. Não é pesquisa, né? Mas querendo ou não, você tem que parar para se dedicar para aquilo ali. Você tem que estudar para pegar as referências e realmente entregar no prazo, porque eles te cobram um prazo. Isso em inglês, então a pessoa você tem que se reportar para ela, tem que resolver as coisas quando ela pede, você tem que fazer na hora que ela quer. E aí você tá na residência, como é que você vai fazer na hora que ela quer? Você tem que dar o jeito. Então não é tão simples, escrevi um capítulo de livro. Não é tão simples assim. E aí, graças a Deus, eu consegui construir esse, vamos dizer assim, um certo currículo que eu vejo que me agregou muito na minha prova de Fellow. Porque a minha prova do Fellow tem a parte teórica, né, que você realmente tem que saber, tem que responder. Mas a parte da entrevista, eles vão olhar teu currículo. Então, eles querem saber se você é uma pessoa que também está dedicada, você quer desenvolver pesquisa científica, o que você fez na sua residência, quem é você, qual é a sua diferença ali. Então, eu vejo que isso me levantou lá pra cima, assim. Eu nem sei se minha nota foi tão boa, porque eu realmente não, enfim, não tenho nenhuma diferença de conhecimento, vamos dizer assim. Mas eu vejo que na entrevista, isso chamou muita atenção, isso me colocou lá pra cima. Eu passei, assim, de primeiro, eu não fiquei de remanejamento. Então, querendo ou não, faz uma diferença também nas outras decisões da tua vida. E fora isso, que às vezes você vai para um congresso, você encontra com a pessoa que você fez a pesquisa, você encontra com a pessoa que você escreveu o capítulo de livro, essa pessoa te apresenta para outra pessoa, que essa outra pessoa tem uma oportunidade para você. E aí você vai criando o seu networking. Você não tem conhecimento de ninguém, mas é assim que você vai criando os seus amigos, criando o caminho que você vai seguir. E nesse sentido, eu acho também muito importante a pesquisa científica. Eu me identifico muito porque é praticamente a mesma história que eu tive desde a faculdade também, que eu sempre gostei. Antes de entrar na residência, eu já estava publicando artigo de oftalmo, sem nem ter entrado, porque é uma coisa que eu já gostava. E realmente é exatamente isso que você falou, que é uma coisa que eu me identifico e que eu gosto. E justamente por isso, acredito eu que para a produção científica, na verdade, é uma arte, praticamente, né? Porque você tem uma inspiração, você vai atrás daquela ideia, então, tipo, quando você tá inspirado, não tem tempo ruim, não tem momento certo, você só quer escrever e não mede esforço para poder publicar aquela ideia, né? Então você fica muito, assim, vidrado naquele assunto, naquele conteúdo, fala com as pessoas, vai atrás, porque é uma coisa que motiva muito você querer escrever uma coisa nova, muitas vezes até mostrar para as pessoas o que você pensa, né? E justamente isso vai lhe trazer coisas que, na verdade, não são, vamos dizer, consequências. Na verdade, são coisas esperadas, né? Porque se você tem uma ideia, se motiva e procura pessoas para poder meio que suportar aquela ideia, o resto é meio que esperado já, né? De você ter mais pessoas, mais conhecimentos, até você ficar melhor naquela área. Então, é uma coisa que lhe ajuda para outras situações. Então, realmente, você resumiu tudo, é uma coisa que é uma... Chega a ser estratégico para quem gosta, né? Porque isso ajuda muito a nossa vida profissional, relacionamento entre pessoas. Então, é uma coisa que eu recomendo também, né? Com certeza você deve ser um dos top ones de recomendações para, durante uma residência, fazer pesquisa, né? Com certeza, com certeza. E quais foram os projetos que você desenvolveu na residência? Tipo, eu sei que você gosta de todas as linhas de pesquisa, seja estudo original, coorte, caso controle. Quais foram os tipos de desenhos de estudos que você teve e quais foram as temáticas? A gente fez um estudo de coorte, né? E era mais sobre cirurgia de emergência, porque se você for na literatura, você vai ver que tem pouco estudo sobre isso. Então, tem pouca publicação. Não que não se faça, mas é pouco publicado. Como a Fundação é um centro de referência aqui no estado, acaba que a gente tem muita cirurgia de urgência. E isso não é tão estudado, tipo assim, quais são os principais procedimentos, esses pacientes, qual é o resultado que eles têm, eles realmente são reabilitados, eles ficam dependentes, enfim, visualmente comprometidos. O que acontece com esses pacientes, né? Esse perfil, mais ou menos. Então, foi um corte mais ou menos relacionado a isso. E, além disso, tive relato de caso que eu publiquei de uma síndrome rara, que é a síndrome de Patot, que a gente teve um caso, geralmente são pacientes que não têm uma sobrevida muito boa, mas já era um paciente de 5 anos, então foi muito interessante. E também teve um compilado de uma série de casos que a gente fez, que é uma descrição recente na literatura de TELCAPS, que é uma alteração da retina, para você que gosta. E tava com poucas descrições, né, na literatura, e a gente teve vários casos que a gente viu. Mas, assim, bem documentado, a gente teve 3. Então, a gente relatou esses 3, que, inclusive, virou capa de revista. Os nossos casos, tipo, os exames, foi a capa da revista da edição que publicaram a nossa série de casos. E foi mais ou menos isso. O capítulo de livro que eu escrevi foi sobre catarata congênita. E aí, como tu falou, né, eu já tive que estudar coisas diferentes. Eu tive que estudar TELCAPS na retina, que, tipo, eu nem queria fazer retina, vamos dizer assim. Tive que estudar catarata pediátrica para escrever o artigo lá, tive que estudar síndrome de Patot, que, meu Deus, eu não sabia nem pra onde ia no começo, sabia nem o que era, né?
E sobre as demasiadas cirurgias de emergência, que já é mais acessível. Mas, querendo ou não, você adquire uma gama de conhecimentos bem diferentes. E como você orientaria um residente que pretende começar a vida científica? O que você... eu sei que existem tipos de desenho de estudo que você pode fazer em casa, né? Então, como é que você orientaria essa pessoa a começar no mundo científico? Se é uma pessoa que tem desejo, né? Eu acho que a primeira coisa é começar devagar e com calma. Então, vai no que é mais simples. O que é mais simples de fazer. Geralmente é um relato de caso. Então, de verdade, eu procurava. Hoje, na emergência, eu tava lá no meu plantão. Hoje vai chegar um caso raro. Hoje vai chegar um caso raro. Eu vou atender o caso raro e eu vou relatar esse caso. E nessa história, inclusive, agora eu me lembrei. Um dos casos que eu publiquei foi a médica, né? Ela tava dando uma aula de oftalmopediatria e de paralisia de terceiro par. E ela falou um caso que ela tinha atendido na mesma semana, que era uma paralisia de terceiro par relacionada à Covid, com IgM positivo. Falei, meu Deus, essa mulher não quer publicar isso, não. E ela tinha todas as fotos, todos os exames. Eu fui falar com ela no privado e aí daí gerou a minha primeira publicação. Foi assim, numa aula. Uma coisa aleatória. Então, eu diria pra achar um bom mentor, se você tiver acesso a um bom mentor, vá atrás dele. Ele, às vezes, não tá na sua residência, não tem problema, mas encontre essa pessoa que seja um bom mentor pra você, que não só vai te dar casos interessantes ou pesquisas interessantes, mas vai ser uma pessoa que vai lhe impulsionar. Às vezes ele nem tem um caso pra te dar, mas é uma pessoa que tá sempre dizendo pra você que você consegue, que é possível, que dá pra fazer, que o que precisar ele tá ali, ele te apoia e tal. Um bom mentor. A segunda coisa seria começar simples mesmo, vai devagar. Tudo é muito difícil, a pessoa não sabe de nada. Então, se puder fazer um relato de caso, faça um relato de caso, daí depois você vai tomando gosto e aí você vai pra um corte ou um retrospectivo que é mais fácil de fazer, né? Então, vai galgando devagar, você vai crescendo e você vai conseguindo alcançar ali o que você quer. Pra acrescentar no jeito, né, desse começo, realmente é uma coisa que é meio parecida, eu acho que com todos que publicam, né? Eu lembro que eu fiz um estágio na faculdade, fui pro Bascom Palma, em Miami, em 2019, e lá a gente atendeu um paciente no glaucoma pediátrico com Dandy Walker. Aí o preceptor, no momento, começou a pesquisar aí o que é que tem no olho do Dandy Walker. Aí comecei a procurar e eu fiquei interessado. Nossa, eu tenho que levar uma revisão pra ele amanhã. Aí eu fiz uma revisão de literatura com 10 ou 15 casos e apresentei pra ele no dia. Ele ficou assim, nossa, eu gostei muito, sabe, o que você fez. E então essa ideia não morreu, a gente trocou vários e-mails, mas como o Observer não pode fazer publicação, acabou que foi morrendo um pouco a ideia, mas eu tive um grande mentor, o Dr. João Crispim, que inclusive se ele um dia visualizar esse episódio, é uma pessoa que eu admiro muito. E ele me ajudou a continuar com a ideia, a continuar escrevendo. E daí, entrei na residência, essa ideia ainda não estava publicada. Já tinha submetido para outras revistas, que é uma coisa que você nunca deve desistir, né? Sempre alguém vai recusar, mas que você vai melhorando até você publicar. E foi vamos dizer assim, meu projeto de TCC da residência, que é uma coisa que até foi bem significativa, porque representa que realmente é uma coisa que eu gosto. E 6 anos depois, 5 anos depois, eu continuei com a mesma temática e consegui publicar na revista do Conselho, né? Do CBO. Então, é realmente uma coisa que quando você quer publicar, você vai atrás até você conseguir, e com pessoas do lado, e com ideias que surgem, tipo, no nosso dia a dia, né? Justamente, até tem esse pensamento de, isso aqui eu vou publicar, isso aqui, nossa, você quer dizer até... Não, tem que parar de pensar menos, porque senão quero publicar tudo, até um carro que passa na rua diferente, quero publicar. A gente fica com essa mente, realmente é uma coisa que acontece. E em relação a mais, assim, puxando do estilo de vida agora também mais... do seu dia a dia, qual a viagem que você mais gostou durante a sua vida? Quais são os congressos que mais você gostou de participar ou gosta de ir na vida profissional? Os congressos, assim, que eu mais gosto... Eu acho que na residência, como todo mundo, eu ia pro óbvio, né? CBO, o da USP, né? O CoUSP. E foi basicamente isso. Mas aí no meu fellow, eu tive contato com Symboys. E meu conceito de congresso, assim, meio que mudou um pouco. Talvez eu seja até diferente no pensamento da maioria. Mas eu acho que eu prefiro congressos menores, que geralmente aqueles que ficam em uma sala só. E você não tem que estar mudando de sala pra você ver aulas diferentes. Ou até as aulas que você quer ver podem se chocar e você acabar tendo que escolher uma ou outra e você perder alguma delas, né? Então eu prefiro congressos que são menores, que realmente as pessoas estão ali focadas naquela área que você quer aprender. E é tudo na mesma sala, você não vai perder nada, sabe? E querendo ou não, como eles sabem que só tem aquela sala, cada aula tem que ser muito boa, porque a galera só vai ver aquilo. Só tem aquela opção, não tem como fazer uma aulinha mais ou menos, que aí quem quiser nem vem, vai pra outra, entendeu? Não tem isso. Então a pessoa vai fazer bem feito todas as aulas. Então assim, eu gostei muito do Refrativa Rio. É meio polêmico, talvez algumas pessoas não gostem, mas eu, pelo menos, gostei muito. Da hora que começava, a hora que acabava, eu tava lá sentada, anotando meu caderninho, eu tava ouvindo. Primeira a chegar, né? Fiz todos os wet labs, fiz mais do que eu que podia, saía, terminava o meu, queria me buracar em outro. Então, tipo, eu aproveitei muito, porque era assim, era uma sala só, eu assisti todas as aulas que teve nesse curso, e eu consegui ir para o máximo de wet lab possível e mais ainda. Por exemplo, eu gostei também muito do Symboys. O Symboys é mais um simpósio, não é nem um congresso, né? Mas assim, o pessoal vai falar só sobre córnea e só sobre o que é novo na córnea. Então, a gente viu técnicas novas, como, por exemplo, que agora já tá um pouco mais divulgado, mas não era, que é o Dalk Peeling Off, que foi desenvolvido por Sar Nicola. Ele veio pro Symboys e ele mesmo fez um lá no dia ao vivo, assim. Inclusive, eu acompanhei esse paciente depois. Enfim, você tem essas oportunidades, né?
E pra mim, o meu conceito mudou. Então, eu prefiro mais esses congressos assim, sabe? Eu recomendo muito. Symbiose é ótimo congresso, pode ir, vai ser muito bom pra você. E o que eu queria ir pra conhecer mais agora seria o de córnea, o internacional de córnea, que todo mundo fala que é muito bom, mas aí já é um investimento maior e realmente quero muito conhecer. E, geralmente é o quê? Americanos ou europeus? Assim, o de córnea internacional acaba que pega todo mundo. Mas geralmente é mais na Europa. Ah. Então eu acho que tem uma influência mais dos europeus, Grupo europeu, exato. Que tem esses... Às vezes você não sabe, é o mundial, né, sei lá, de retina de córnea. Às vezes o mundial é nos Estados Unidos, que é um congresso interno deles, né, que eles chamam mundial. Assim como também tem no Brasil, mas tem essa tendência, às vezes, de considerar qual é o mundial realmente, né. E em relação agora a parte mais específica durante a cirurgia, como é que você se sente nas cirurgias? O que é que você... Se você é uma pessoa que gosta de música, se você é aquela pessoa que opera calada, que gosta de conversar, atualmente está conversando porque está ensinando, né, mas como é o que você mais se sente realizada durante a cirurgia? Assim, eu gosto muito de ficar quieta. E ficar meio que muito concentrada ali no que eu tô fazendo. No máximo, se tiver uma música tipo instrumental, assim, sem letra, porque eu acho que você perde o foco se você vai tentar cantar, e você vai se concentrar, seu foco vai ficar dividido. Então, no máximo, instrumental. Mas, assim, pra mim, se tivesse como ser silêncio, eu preferia muito mais. Até pro paciente saber que eu tô dedicada nele exclusivamente. Aquele momento é pra ele, sabe? Então, eu gosto de ficar bem concentrada. Inclusive, às vezes eu falo, minha gente, olha, silêncio aí, por favor, vamos se concentrar aqui, vamos ficar mais quietinho. Mas, realmente, nesse contexto de ensino, então, quando tem cirurgias que eu tô fazendo com o fellow, daí acaba que você tem que falar. Então, às vezes eu até explico pro paciente, né, olha, tá tudo certo, mas você vai ouvir a gente falando, né, eu vou explicar algumas técnicas aqui para o meu colega, a gente vai conversar, se você ouvir isso é normal, porque eles ficam aflitos, né. Então, às vezes você vai ouvir a pessoa falando, não sabe nem que termo é aquele que ele tá dizendo. Isso aí quer dizer o quê? Que tá dando certo, que tá dando errado? O paciente não sabe. Isso pode gerar uma angústia pra ele, eu fico imaginando assim, se fosse eu, né. Então, eu sempre aviso, a gente vai conversar, é normal se você ouvir tudo, qualquer coisa, pode perguntar, né, enfim. Mas aí eu tento fazer conversas pontuais, realmente aquilo que é preciso falar, e com termos que não assustem. Por exemplo, sei lá, um instrumento que não tá cortando, o instrumento tá cego. Aí você vai falar, não, porque tá cego, troca aí. Aí o paciente pode achar que ele tá cego. Enfim, tento fazer esses ajustes, sabe? Mas eu preferiria quanto mais quieto, assim, possível. Entendi. Eu já gosto eu também tenho esse mesmo pensamento, mas eu gosto de uma músicazinha também. Mas na maioria das vezes eu nem uso, porque realmente eu gosto tanto do momento que eu fico concentrada. E qual foi o seu caso mais desafiante que você teve? Seja residência ou fellow, enfim. Meu caso mais desafiador, ele foi desafiador nem porque o diagnóstico era difícil, porque você fala assim, pode pensar, porque ninguém encontrava o diagnóstico e não sabia tratar e tal. Não foi nem porque o diagnóstico era difícil, mas é porque envolveu todos os âmbitos do ser humano. Não foi só, tipo, a doença na córnea daquela paciente. Foi a doença, o problema financeiro, o problema emocional, o contexto social. Várias coisas aconteceram. Então, foi uma paciente no meu fellow que eu fiz um DAEC, ela estava excelente. Depois de 2 meses de cirurgia, ela volta com um infiltrado, múltiplos infiltrados na córnea, assim, na interface. Horrível, a córnea muito, muito feia. E assim, meio que, como é uma coisa rara, nenhum chefe da gente sabia exatamente o que era o ideal de fazer naquele momento. Então, ela era uma paciente de outro estado, que tinha se deslocado para fazer o transplante. Então, era uma paciente de contexto social mais difícil. Então, ela já estava fazendo um grande investimento para ela conseguir fazer essa cirurgia. E agora ela tinha que ficar vários dias, voltando múltiplas vezes, com pessoas que a gente não sabia exatamente o que fazer com ela, assim. Então, ela ficava muito angustiada. A filha teve que também parar de trabalhar para acompanhar ela, porque aí ela já não enxergava direito, ela não conseguia se cuidar bem sozinha, né? Envolvia a família toda. E, querendo ou não, você tá acompanhando o paciente, você absorve todas as coisas que estão acontecendo com ele. Não é só o problema do olho daquele paciente. Aí acabou que ficou, assim, muito arrastado. A gente não sabia exatamente o que fazer. Foram necessários fazer várias coisas. A gente teve que fazer injeção estromal, não respondia. A gente teve que retirar o botão, mas aí também não tinha resposta. Mas, ao mesmo tempo, ela, graças a Deus, não se disseminava, assim, pelo olho. Tipo, não virou um endoftalmite, por exemplo. Enfim, e aí tinha que mostrar pra vários chefes, tinha que discutir o caso várias vezes, tinha que mostrar pro pessoal da retina, tinha que mostrar pro pessoal do glaucoma. Era muito, consumia o meu horário, o meu tempo, a minha mente, tudo. E foi necessário, tipo, trocar telefone, então ela conversava comigo. Então, às vezes, eu tinha largado o trabalho, mas eu não tinha largado o trabalho, porque eu tinha que responder ela, porque era um caso realmente muito difícil. E aí, ainda tinha o dela, que era o olho único dela, o outro olho ela tinha perdido por glaucoma. Então, a única chance dela enxergar, querendo ou não, estava em grande risco, né? E aí teve esse contexto de era um caso raro, ninguém sabia muito o que fazer, a coisa se alastrou, foi arrastando. E a paciente foi assaltada, levou o celular, ela perdeu o contato, não tinha como chamar Uber, ela teve que alugar um apartamentozinho pra ela ficar. A gente se juntou, eu sei que os residentes, os fellows, a gente se juntou, fez uma cotinha pra ela, pra ajudá-la, porque ela já não tinha mais como nem comer. E, sabe, virou um contexto de preocupação muito grande. Aí, finalmente, essa paciente não melhorava com nenhum tratamento clínico, a gente teve que fazer um transplante nela. Só que aí, quando eu entrei pra fazer esse transplante tectônico, né, que é o que você tem que tirar realmente toda a área que tá doente,
que eu tirei a córnea com os infiltrados, eu vi que ela tinha múltiplas colônias. Então, ela tinha, assim, colônia na íris, na parte da frente da íris, na parte de trás da íris, na lente intraocular, no saco e no vítreo anterior. E, assim, já tava há uns 3 meses ela lá, com todo esse contexto. Então, eu queria tirar toda a infecção. Eu nunca fiz uma cirurgia tão grande, a não ser uma evisceração, né? Mas, assim, de córnea, eu quero dizer. Eu tive que tirar a córnea, fiz umas hélices de íris, retirei o saco com alívio e ainda fiz uma vitrectomia. Pra ter certeza que eu estava tirando tudo que era infeccioso ali. A cirurgia foi, assim, super demorada. Ao término, ela tinha uma câmera única, né? Querendo ou não, era córnea, nada e retina esclera. E Deus sabe se esse olho ainda ia ver alguma coisa e como é que ela ia ficar no olho único dela. Então, no final, o conforto foi muito grande de tirar a infecção dela. Mas também foi muito triste de tudo que ela passou e tudo que ela perdeu e que ela não ia voltar a enxergar, sabe? Foi muito difícil. Realmente, esse foi muito desafiante. Foi muito desafiador. E envolveu todas as pessoas, assim, do todas as hospital. possibilidades de desafio aí. Foi. Social, profissional. E, assim, um caso muito raro, que ninguém tinha visto. E eu fui pesquisar depois, tipo assim... Não foi relatado, né? Muito poucos relatos. Muito poucos relatos. Muito poucos relatos e muito raro de acontecer, sabe? No Brasil, pelo menos, não vi pesquisa relatada. Agora, tem nos Estados Unidos, mas, assim, muito raro mesmo. Entendi. Realmente, pra quem tem um caso desafiante, acho que esse aí deve reconsiderar seu caso desafiante, porque esse é desafiante ao quadrado, né? E, assim, eu sei que no seu dia a dia você tá atuando na residência, né? Também tem uma atuação particular, então... como é que você poderia dizer para as pessoas que voltam do fellow de córnea, né? Como elas começariam a trabalhar, assim? Como é que tá a sua experiência em relação a isso? Se você tá tendo oportunidades muito no particular, como é que é o dia a dia, como é que você faz... o que é que você faz no SUS e não faz no particular e vice-versa? Tipo, quais são as experiências que você tem em um canto e não tem em outro, para as pessoas saberem? Sim, assim, no contexto de SUS, querendo ou não, um paciente que ele vai demorar mais tempo para conseguir fazer os exames, para trazer esses exames para você investigar a doença, dar o diagnóstico, vai ter difícil acesso ao tratamento, às vezes você vai passar os colírios e ele não vai conseguir comprar. É um paciente que vai demorar de fazer os exames pré-operatórios para você conseguir operar. Você, querendo ou não, não escolhe quem você vai operar, não escolhe o caso que você vai operar, não escolhe a pessoa, se ela, enfim, a idade dela, de onde ela vem, de onde ela não vem, se ela é daqui, se ela vem de longe, se vai ser difícil acompanhar ela, se vai ser fácil, se ela vai conseguir comprar os colírios ou não, enfim. Você não consegue escolher a pessoa, né? Então, e assim, geralmente, querendo ou não, você tem que fazer um volume maior. Então, você vai ter que trabalhar com um volume maior, querendo ou não, isso... você acaba tendo que ter um trabalho mais, vou dizer assim, apressado, no sentido de dar conta de tudo aquilo. E de não selecionar quem você vai fazer nem como, né? Tipo assim, se é uma pupila pequena, tá na sua grade, você tem que dar um jeito de operar, entendeu? Você não se sente confortável, você queria fazer uma cirurgia que fosse mais redondinha, mas você vai ter que enfrentar esse desafio. Então, tem essas nuances, assim, sabe? E, querendo ou não, como eu falei, do mesmo jeito que é um desafio, você continua aprendendo. Então, você continua praticando o que você já aprendeu e você continua tendo que aprender coisas novas, porque aí vem desafios novos, coisas que talvez você teve pouca experiência na residência no fellow, você vai desenvolver mais ela. E também o lado bom do SUS é que você consegue fazer ensino. Então, você consegue ensinar os residentes, você consegue ensinar fellows, pode ser um preceptor, você pode ensinar cirurgias, pode ensinar ambulatório. Essa parte, para quem gosta, também é muito legal. E querendo ou não, vão chegar casos diferentes para você no seu ambulatório de SUS, que talvez nem tantas patologias assim no seu ambulatório privado, entendeu? O privado é mais o paciente de óculos, já é uma coisa mais redondinha, não tem coisa muito... A maioria das vezes não tem coisas muito desafiadoras. Obviamente, um caso ou outro vai acabar chegando. Mas você vai continuar tendo mais esse desafio, eu acho que é mais no SUS do que no privado, nesse início de carreira. E no privado, como eu falei, você tá iniciando. Então, você vai ter ainda o desenvolvimento da sua clientela. As pessoas que estão trabalhando contigo, ela ainda tá conhecendo quem você é, como você trabalha, se ela se dá bem com você, se ela não se dá. O tipo de paciente que vai chegar pra você é aquele paciente que agendou, às vezes, até no aleatório. Ele talvez não tenha tanta referência, mas com o tempo, esse paciente vai indicar o irmão, o primo, o tio, o avô. E você vai criando o seu lugar, entendeu? Então, tem um caminho mais arrastado pela frente pra você fazer, no particular, até você pegar... eu tenho um número X de catarata pra fazer por mês, eu tenho um número X, sei lá, de anel, de crosslink, de transplante. Isso vai demorar pra você construir isso daí. Já no SUS, não, né? O paciente que estiver ali precisando vai chegar pra você, você vai ter que fazer. Mas também, assim, já tá lá. Você não tem que conquistar esse paciente, vamos dizer assim, né? E aí você vai continuar praticando suas habilidades. Por isso que eu acho que os dois, eles se casam bem, pelo menos nesse começo. Aí talvez, né, depois você possa nichar melhor o que você quer. Sim. Mas eu acho que é interessante pro começo fazer esses dois. SUS, variedades com casos imprevisíveis e particular, casos mais previsíveis, agora com uma curva de volume, de quantidade mais demorada, né? Então, paciência com versatilidade, vamos dizer assim, que são as habilidades, né? Pós o fellow. E, assim, pra encerrar, eu queria que você agora tá aberto, que você quisesse falar mais, ou de forma, eu gosto sempre de perguntar qual o conselho que você daria a um residente ou jovem oftalmologista que tá triando
essa escolha pelo fellow de corre, né? Quais são os conselhos que você daria, tanto pro oftalmo quanto pro fellow que tá começando, que tá no fellow, que tá saindo do fellow? É pra você agora o tempo aí. Bem, eu acho que, assim, o que me ajudou muito, que, assim, interessante perguntar isso, porque eu vivia no internato perguntando, né, como foi que tu escolheu? E como foi que tu escolheu? Aí eu chegava, assim, pra os residentes, né? E era difícil ter uma resposta que realmente se aplicasse boa, assim, pra mim. Então, meio que eu fui desenvolvendo meu raciocínio, né? Eu acho que o mais importante é você entender quem você é, o que você gosta de fazer, o que dá certo pra você e o que é que te dá satisfação. Tem gente que tem satisfação na qualidade do serviço que faz. Tem gente que tem satisfação em fazer somente cirurgia. Tem gente que tem satisfação em fazer diagnósticos desafiadores. Enfim, você tem que ver ali qual é o seu perfil. Você tem satisfação só em ensino. Você tem esse perfil. Então, eu acho que o mais importante é você entender quem você é, o que você gosta de fazer, o que te dá prazer, o que te dá satisfação. E dentro disso, você vai desenvolver o seu nicho em busca daquilo que você deseja, né? Então, sabendo isso, mais ou menos, você vai conseguir definir se você gosta de uma subespecialidade objetiva, intervencional, que é mais direta, ou se você gosta de uma especialidade mais investigativa, isso vai te guiar para a tua subespecialidade. Na subespecialidade, isso vai continuar te guiando, porque você vai saber quem é o tipo de paciente que você gosta de lidar, qual é o tipo da área daquela subespecialidade que traz as coisas que te atendem. E também, assim, saber qual é o lugar que você quer morar pra sua vida. Se você tem esse perfil de pessoa, por exemplo, eu quero morar junto da minha família numa cidade de interior. Eu quero morar longe da minha família, sei lá, numa cidade capital. Eu vou precisar de uma rede de apoio, eu não vou precisar de rede de apoio, eu vou ter que lidar com a ausência de rede de apoio. O que eu quero fazer, essa área precisa de uma infraestrutura muito grande, porque aí eu vou ter que estar, geralmente, provavelmente, numa capital. Ou eu vou ter que poder construir essa infraestrutura. Então, por exemplo, se você quer fazer cirurgia refrativa, você precisa do laser, você precisa dos exames pré-operatórios, geralmente o Pentacão, o Galilei. Você vai precisar ter essa infraestrutura, requer um investimento. Você vai bancar esse investimento ou você quer trabalhar já num grande centro? Então, todas essas coisas de saber quem você é, o que você gosta de fazer no seu dia a dia, qual é o perfil de estilo de vida que você quer ter, qual é a cidade que você quer morar, qual é a infraestrutura que você precisa. Tudo isso vai, querendo ou não, lhe nichando e lhe guiando para que caminho seguir. E, no final das contas, eu realmente penso assim, obviamente não tenho todas as respostas, né? Tô no começo da minha vida profissional, mas eu acho que se você faz aquilo que você gosta, você se dedica naquilo, você vai fazer bem aquilo com prazer, as coisas elas vão acontecendo para o bem, sabe? E você vai conseguir construir. Elas não são que nem micro-ondas que você põe em 30 segundos e tá quente. Não vai ficar pronto de uma hora para outra. Você vai ter que se esforçar muito, você vai ter que construir o seu lugar, você vai ter que desenvolver o seu nome, manter a sua ética, o seu princípio de vida, o jeito que você é, realmente não abdicar daquilo ali, né? E depois de um certo tempo, as coisas elas retornam. A vida ela é feita, para mim, ela é feita de plantar e colher. E não adianta, não vai conseguir colher sem plantar. Né? Às vezes o tempo de plantar e colher, ele é longo, mas é prazeroso o caminho, né? Então vai ser prazeroso se você estiver fazendo o que você gosta, o que você tem qualidade de fazer, o que você é bom, o que você consegue desenvolver aquilo ali. E não desista. Você vai se empenhar bastante, você vai ter muita disciplina, você vai abdicar de bastante coisa, mas vai ser muito bom. Vai ser muito recompensatório e vale a pena. Vale muito a pena. Justamente esse é o nosso objetivo, né? Trazer esse tipo de identificação com as pessoas que já passaram por um momento que a gente planeja passar ou até está vivenciando. A gente percebe que para todo mundo, cada um tem sua particularidade, então é justamente por isso que você deve se conhecer melhor, então conhecer outras pessoas também para você poder adquirir ou então perceber o que realmente você está disposto a fazer. Então é justamente nossa proposta de trazer identificação entre as pessoas e uma rede de comunicação, de ajuda, de parceria. E é isso, a gente aprendeu muito que cada pessoa tem seu tempo e que você não está em uma corrida e que as coisas devem ser feitas de acordo com o que você está disposto a fazer, né? Que isso é o mais importante. E eu queria agradecer muito, Marcela, pela presença, pela simpatia, A conversa foi muito boa, a gente falou muita coisa e acredito que vai ajudar muitas pessoas que estão, tanto pacientes, quanto profissionais, quanto amigos que a gente tem muito. E espero que a gente continue sempre tendo mais conversas assim e é isso. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Vitor. Obrigada pela oportunidade, pela conversa. Foi muito enriquecedor para mim também. Então, pessoal, ficamos por aqui com esse episódio. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a Marcela também, que está bem solista a ajudar no Instagram e assim, através do nosso projeto também. E ficamos aí com os próximos episódios e com certeza mais entrevistas, mais podcasts virão. Um abraço, pessoal, e até mais.